Fala, moçada, e aí, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Bom, mais um dia aqui nas nossas aulas online, as aulas gravadas. Vamos para mais um assunto. Vamos falar hoje sobre desigualdades sociais e econômicas no mundo, né? As diferenças aí entre países ricos, países pobres, norte, sul. Vamos fazer algumas divisõezinhas aí. E aí, para falar sobre isso, a gente começa então colocando os chamados países do norte, os países do sul e os países emergentes. O que seriam esses países do norte, países do sul e países emergentes? A gente olha para essa linha aqui, nós temos uma divisão territorial no mundo que acontece após a década de 90, ou na década de 90 pós-Guerra Fria, né? Onde você dividiria o mundo em norte, rico, desenvolvido, e o sul, pobre, tá? Ou sul, pobre e emergente. Então, nessa divisãozinha aqui, perceba que é uma linha traçada que não representa a linha do Equador, não corresponde com a linha do Equador, nada, é uma linha traçada para dividir os países de acordo com o desenvolvimento socioeconômico. Repare que a Austrália e a Nova Zelândia, mesmo estando no sul, ela como se elas fossem jogadas para cima da linha e estivessem nesse norte rico. Essa divisão é da década de 90. Antes dessa divisão aqui, você tinha a divisão do mundo lá em 3 mundos. Primeiro mundo, que eram os países ricos, capitalistas. O segundo mundo, que eram os países socialistas. E o terceiro mundo, que eram os países basicamente do sul, também aí os países capitalistas pobres. Isso aconteceu, essa divisão, durante a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, a gente passa dessa divisão aqui, não mais primeiro, segundo e terceiro mundo, e sim divisão norte e sul, tá? E aí nessa divisão, então, você tem os países do norte, e alguns exemplos aqui, são países ricos, desenvolvidos, com características de, primeiro, capital financeiro, a maior parte do dinheiro do mundo, grande parte do dinheiro está concentrado nesses países, são países que apresentam maiores investimentos em ciência, em tecnologia, em educação. Então o desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico, tecnológico vai ser muito maior. São países que dependem muito da produção industrial. Eles têm produção agrícola, mas não é a principal atividade econômica, é a produção industrial e o setor de serviços, que é o setor de trabalho urbano, que entra aí médicos, advogados, professores, pessoas com formação superior, com diploma, tá? Vão vender para o mundo esses países vão vender para o mundo produtos industrializados, principalmente. As grandes empresas do mundo têm as suas sedes nesses países, sejam elas empresas automobilísticas, Volkswagen, Toyota, Ford, empresas de tecnologia, Apple, Intel, enfim, você tem a sede principalmente em países desenvolvidos. A qualidade de vida, obviamente, é maior, a renda é maior, o acesso a bens é maior, o acesso a recursos é maior. Não é que a vida aqui é perfeita, hein? Eles têm também vários problemas a serem resolvidos, só que em menor grau. Então, o desenvolvimento, de maneira geral, ele é maior. Mas não é, não tem pobreza nesses países. Claro que tem. Não tem pobreza no Japão. Claro que tem. Em um menor nível. Ela existe, mas é num nível menor, né? Educação e saúde de qualidade, geralmente públicas de qualidade, tem educação privada também, mas educação pública também é de grande qualidade, tá? Na outra ponta, nós temos os países do sul. No sul temos os subdesenvolvidos e os emergentes. Vamos falar primeiro dos subdesenvolvidos, também chamados de países pobres. É tudo o contrário que você viu do país desenvolvido, tá? Então o país subdesenvolvido, ele tem dívida. Na verdade, todos os países do mundo são muito endividados. A diferença é a capacidade de pagamento dessa dívida. Os países desenvolvidos também têm dívidas, só que a capacidade de pagamento é muito maior. Países mais pobres são muito endividados com uma pequena capacidade de pagamento. Isso acaba restringindo muito vários investimentos desses países, porque grande parte do dinheiro que eles arrecadam vai para pagamento de dívidas históricas que esses países têm. Não só país subdesenvolvido, o Brasil é um caso desse também, tá? Dependem de tecnologia externa, não desenvolve muita tecnologia, o desenvolvimento é minúsculo quando há,
Então eles têm que comprar a tecnologia de fora e a tecnologia é cara. Dependem da agropecuária, dependem de extração de recursos minerais, dependem de extração de recursos vegetais. São países que vão vender os recursos que o território proporciona. Tá? Basicamente, é matéria-prima. E quando tem algum produto industrial, são produtos básicos, produtos simples, ok? As filiais das grandes empresas estão lá para aproveitar a matéria-prima ou para aproveitar a mão de obra barata, isenção de impostos, incentivos fiscais e tudo mais. Essas empresas vão para esses países mais pobres, tá? Aproveitar também um pouco do mercado consumidor. A desigualdade social é muito maior, então quanto mais pobre for o país, mais desigual ele será. Uma pequena parcela vai ter uma grana muito maior e a grande maioria das pessoas vai ser bastante pobre. A educação e saúde, quando tem vários países aqui onde o acesso é mínimo, e quando tem esse acesso ele não é o melhor possível, então são acesso à educação e saúde é bastante precário, a renda é bem baixa, ou seja, uma situação bastante complicada para esses países vivem, principalmente aqui países da América Central, alguns da América Latina, países africanos, principalmente a África chamada subsaariana, que está abaixo do deserto do Saara, alguns países asiáticos e tal. Só que quando a gente divide norte e sul, inicialmente você tinha só o pobre e o rico. Só que com o passar do desenvolvimento econômico, da industrialização e tudo mais, alguns países começaram a se desenvolver mais, alguns países daqui começaram a crescer. E esses são os países emergentes. São os países que estão emergindo, que estão se desenvolvendo, né? Nós fazemos parte dele, Brasil, o grupo dos BRICS aqui, né? Tem os tigres asiáticos, você tem Argentina, México, Chile, enfim. São vários países aí que seriam emergentes. Então eram países mais pobres que avançaram. Por que eles avançaram? Porque eles receberam investimentos industriais. Então passaram a ter uma produção industrial mais interessante, passaram a ter um desenvolvimento econômico um pouco maior, e não são hoje nem pobres nem ricos, eles estão no meio, digamos entre aspas, aí a classe média do mundo, com uma tendência de crescimento bastante positivo, principalmente a China, né? São países que têm também muitos problemas ainda a serem resolvidos, com desigualdade social, com características também de educação e saúde um pouco precárias. Então entenda, eles melhoraram, eles evoluíram, eles avançaram do que eram subdesenvolvidos, mas não são desenvolvidos ainda. Estão no meio termo, tá? Principalmente devido ao processo de industrialização. Estamos nós aqui, Brasil, para representar tipicamente um país emergente, com desenvolvimento econômico, com atividade industrial relativamente legal, tal, qualidade de vida mais ou menos, só que com uma grande desigualdade, com muita coisa a ser avançada, com uma educação que melhorou, mas ela é bastante precária ainda. Então evoluímos, mas temos muito para evoluir ainda, tá? E esse mapinha mostra essa divisãozinha aí, certo? Dúvidas, questionamentos, críticas, qualquer coisinha, manda lá pra gente, estamos dispostos a responder. E é isso aí, moçada, bons estudos, valeu, abraço, tchau!